Internautas do Kisuko Podcast, estamos começando mais um episódio hoje fazendo um episódio diferente aqui na nossa programação. E nós estamos sim no cemitério municipal de Cruz Alta e nós vamos bater esse papo especial aqui com vocês, como todo o episódio do Kisuko Podcast, trazendo aqui informações, falando de reportagens, sempre com aquele cunho mais sobrenatural. Claro, obviamente que toda reportagem a gente traz uma temática nova, a gente aborda assuntos novos e a gente aborda, obviamente, histórias, né, que aconteceram no nosso país, no nosso mundão afora aí. Lembrando que todo o nosso episódio temos aqui patrocinadores. E eu quero mandar um grande abraço ao nosso novo patrocinador. Estou falando da Pink Blue Mix, lá do município de Espumoso. Presentes e variedades, papelaria fofa para todos os momentos. As tendências mais encantadoras esperam por você. Para você saber onde é que é, Rua Rui Barbosa, número 350, em Espumoso. Quero mandar desde já também um abraço especial ao meu grande amigo, o Jorge Witzak, que trabalha lá na prefeitura do município de Espumoso, também acreditou aqui no nosso conteúdo, no nosso trabalho. Sempre a gente traz aqui um conteúdo dando risada, brincando, mas também trazendo assuntos importantes, assuntos especiais aqui para você no Kisuko Podcast. Também trazendo aqui o nosso patrocinador, né? Eu estou falando da Oftalmodonto, né? Justamente Oftalmodonto, clínica do Dr. Alfredo Roeber, nosso grande amigo também aí, que sempre acredita no nosso trabalho, oftalmologia clínica, né? Uma oftalmodonto clínica, cuidando da sua visão em Cruz Alta. Dr. Alfredo Roeber, exames oftalmológicos completos para adultos e crianças, cirurgia da catarata com implantes de lente, referência na região. Lentes de contatos personalizada, feita sob medida. Rua Duque de Caxias, número 871, centro de Cruz Alta. O telefone é o 3322-7717. Também conosco, claro que eu estou falando aqui da Kaizen Sushi, né? O pessoal aí que acredita no nosso trabalho, sempre está junto conosco, né? Kaizen Sushi, aqui do nosso município de Cruz Alta, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui para você que está querendo comer aquela comidinha asiática diferenciada. Hoje à noite, peça aí o teu sushi lá na Kaizen. Telefone é o 55 3343 1153. 3343 1153. Quer saborear o melhor da culinária japonesa sem sair de casa? A Kaizen Sushi Delivery leva frescor e sabor direto para você. Como eu disse, telefone 55 3343 1143. Entrega rápida e prática, conforto total aí do seu lar. Transforme sua refeição em um verdadeiro festival japonês sem precisar sair do sofá. São os nossos patrocinadores aqui e hoje, da mesma forma, deixa eu sentar aqui e tomar o meu assento aqui no nosso programa, a câmera hoje instalada. Como eu disse, por que, Fernando, que vocês estão no cemitério municipal de Cruz Alta? Esse local aqui, e aqui comigo, Diego Lopes de Moraes, deixa eu ver se o meu microfone tá ligado, também conosco aqui, Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira, e para quem não sabe, nesse cemitério aqui, nós temos grandes nomes da história gaúcha sepultados, né? Nós temos aqui Procópio Gomes, para quem é de Cruz Alta conhece, nós temos aqui o General Firmino de Paula, temos o filho também, o Firmininho, como é chamado, temos tantos outros nomes, inclusive produzimos aqui uma reportagem sobre a história da loja maçônica, a loja Harmonia Cruz Altense, e a gente fez, eu e o Rodolfo aqui, um tour mostrando. Isso. Rodolfo baixar o microfone, como eu falei, para não estourar o áudio aqui. Isso. E lembrando que a gente fez essa matéria, então ela tá postadinha lá no canal do Notícias RS e você pode conferir. Então, ou seja, um local bastante interessante aqui para você. Mas todo o Kisuko Podcast, e os nossos colegas aqui de bancada sabem, a gente traz histórias sobrenaturais, a gente traz histórias que foram comprovadamente, cientificamente verídicas, como assassinatos, crimes, entre outras coisas. Mas esse cemitério aqui é um local que eu particularmente gosto bastante, é um local que eu realmente me sinto, vou dizer bem, né? Tem muita gente que acharia isso bizarro, mas lembrando que cemitério nada mais é que um local de descanso. Então, não tem nada de anormal aqui, sim pessoas que viveram e hoje estão sepultadas descansando aqui no Campo Santo. Bom,
Dito isso, eu quero abrir aqui a minha fala inicial falando sobre, já que hoje o tema do Kisuko Podcast hoje é justamente a gente abordar temas interessantes e até que chamaram a atenção aqui da população. Nesse local, em 1999, uma seita satânica chamada Papa Satã. Nome oficial, Fernando? O nome não é oficial, né? Mas lembrando que foi o nome que eles deixaram pintado com sangue aqui na parede, e acabou se tornando, tendo até esse apelo popular pelo nome Papa Satã. E em 99 aqui foi esquartejado, né? Houve um vilipêndio de cadáver nesse cemitério, inclusive muito próximo aqui onde a gente está. E em 2001, agora se não me falha a memória, já produziu uma reportagem, você pode pesquisar aí, Papa Satã Cruz Alta, vai achar minha reportagem. Em 2001, o jovem Wanderson é assassinado aqui dentro do cemitério pelos mesmos cidadãos dessa mesma seita, o que gerou aí uma grande movimentação, um clamor público aqui no município. E assim eu começo trazendo essa primeira parte aqui do nosso Kisuko Podcast, trazendo justamente essa parte, ou seja, estamos... Rodolfo, em um local que, de certa forma, tem todo um peso aqui, histórico também no município, pelas figuras históricas que estão enterradas e por crimes que aconteceram aqui. Boa tarde. Boa tarde, Cooper, boa tarde, queridos ouvintes e internautas. Exato, aqui com esse fato, e não só o crime do Wanderson que ocorreu, mas também 2 vezes, esse mesmo grupo teve 2 lances. De 2 tentativas em um ano e 2 anos depois tentaram a mesma coisa. E aqui esse cemitério, ele é um dos cemitérios mais importantes e marcantes daqui do nosso estado, pelas suas figuras. De 1865, se eu não estou enganado, ou 45, acho que é 1865. Porque antigamente o cemitério não era aqui nesse lugar de Cruz Alta. Era onde ficava a Praça Érico Veríssimo. Isso, Praça na frente da Catedral da Nossa Senhora, Praça da Matriz. E o que aconteceu que... Não, pode me corrigir, depois que a gente teve aqui da briga, da Revolução Farroupilha, tudo... Briga federativa. Revolução Federalista. Revolução Federalista. Depois do... Que é até narrado aqui com o Ninho dos Pica-Paus, do Rosário Cavallari. Rossano Cavallari. Tinham tantas pessoas mortas depois daquele negócio que não tinha lugar onde enterrar. Então eles vieram pra cá e começaram daqui a povoar com os cadáveres. Para você que está em casa entender um pouco mais o que o Rodolfo está contando, a gente está gravando esse vídeo aqui no município de Cruz Alta, onde residimos. E o município de Cruz Alta tem mais de 200 anos de história, né, de fundação, vamos dizer assim, de emancipação política, e temos mais de 300 anos de fundação, né, lá da Muriel Cruz Alta, cidade do Divino Espírito Santo. E é um município muito antigo. O cemitério de Cruz Alta, ele ficava onde hoje é a Praça da Matriz. Pouca gente sabe disso, mas onde hoje é a Praça da Matriz, lá no centro, a Praça Érico Veríssimo, chamada de Praça da Matriz, mas obviamente conhecida como Praça Érico Veríssimo. Lá era o cemitério. E o que aconteceu? Em 1865, se eu não estou enganado, esse cemitério é trazido para cá, então, muito antes da Revolução Federalista, até corrigindo aqui o Rodolfo, muito antes. A Revolução Federalista é de 1892, se eu não estou enganado, um pouco mais à frente. Mas, né, devido ao número de pessoas que já estavam sepultadas aqui no município de Cruz Alta, então o que acontece? O cemitério é trazido para cá. Se eu não me engano, trouxeram inclusive um arquiteto francês para projetar a planta desse cemitério. Isso. E o cemitério, então, acaba sendo trazido aqui, onde hoje, eu não me lembro agora, aqui eu acho que não é o bairro Schetter ainda, o bairro Schetter é para baixo um pouco, né? Schetter, aqui é Schetter. Aqui é Schetter, já? Aqui é bairro Schetter. Eu realmente não me lembro de cabeça, né? Isso aqui já é o bairro Schetter, mas lembrando que também temos a história da Lagoa do Cemitério, que é um pouquinho mais abaixo, onde hoje é o bairro Schetter. Isso. E o bairro Schetter é muito próximo daqui, né? Então o que acontece? Esse cemitério aqui ele é muito antigo, 1865. Como eu disse, eu já produzi essa reportagem da Papa Satã aqui, já produzimos reportagem sobre túmulos muito conhecidos, de figuras ilustres aqui de Cruz Alta, já produzi uma reportagem sobre a história de que o ditador paraguaio, né, poderia ter sido sepultado aqui, essa matéria está postada, né, vou deixar o link aqui na descrição. O Solano Lopes? Exatamente. Tem um túmulo aqui que
é escrito em espanhol com o nome do ditador paraguaio. Inclusive já teve jornais de grande repercussão que vieram até aqui para tentar saber. Por que você vai me perguntar, mas Fernando, isso aí não faz sentido nenhum. Mas durante a Guerra do Paraguai, Cruz Alta foi o município do Brasil que mandou o maior efetivo de homens lutar no Paraguai. E dizem a lenda que os cruzaltenses, que são faca na bota, teriam trazido o ditador para cá como uma espécie de troféu e sepultado eles aqui. Tanto que se você pesquisar historicamente, o ditador paraguai estaria enterrado em Assunção, lá no Paraguai. Mas não é comprovado 100% que é o corpo dele que está lá. Dizem que é o corpo, tanto que nem os próprios paraguaios afirmam que é ele de fato que está lá. E aí, será que é? Será que não é? Então, ou seja, o cemitério de Cruz Alta tem muita história. Sombra, eu queria, o Diego aqui, o Sombra, falasse um pouquinho, quando tu entra aqui nesse cemitério, tu sente alguma coisa? Porque muita gente diz, a minha esposa, Thaisa Ferraz, mandar um beijo pra ela, inclusive, ela tem horror a esse cemitério. Ela diz que a energia aqui é muito pesada, que é um local por ser muito antigo, por ter acontecido crimes já aqui dentro, ela se sente mal nesse local, se sai daqui carregada. O que tu sente quando tu entra aqui? Quando a gente entra, ou pessoa normal, qualquer um, a gente realmente, a pessoa que é um pouco mais sensitiva, que tem uma sensibilidade maior, acaba sentindo mesmo, porque ele é um cemitério mais carregado. Tá funcionando certinho? Tá. Ele é um cemitério bem carregado. Tanto, mas hoje, agora eu entrei, não senti nada. Não sei se aconteceu, limparam, se fizeram como é que faz quando faz aquele ritual de... Uma limpeza? Limpeza ritual. Jogaram sal grosso. Mas hoje não tinha. Mas tu tava falando disso daí na fundação, quando o cemitério foi trazido, ele foi trazido porque lá no local já estava muito cheio. Isso, na verdade, o que acontece, para você que mora em Cruz Alta, e vocês conhecem bem também, Sim. O cemitério era onde hoje é a Praça da Matriz, Sim. né? Que o nome da praça é Praça Érico Veríssimo, conhecido popularmente aqui em Cruz Alta por Praça da Matriz. E para quem conhece, sabe que aquele cemitério, a praça... Ela é pequena. Ela é pequena, ela tem o tamanho de uma quadra, né? E se eu não me lembro agora qual, até na matéria da Papa Satã, quando eu gravei aqui, a gente veio gravar à noite, o próprio zelador aqui nos passou que são vários hectares aqui. Então, ou seja, o cemitério aqui ele é muito grande, né? Muito grande. Então, quer dizer o quê? Jamais hoje a gente teria como ter um cemitério no centro. Embora tenha cidades no Brasil que o cemitério é no centro. A gente pega Curitiba, no Paraná, né? Curitiba não, São José dos Pinhais, se eu não me engano, no Paraná, região metropolitana de Curitiba, o cemitério é no centro. Mas a né? cidade é grande ou é que nem a nossa? É grande, mas é muito maior que a nossa, né? Muito maior que a nossa. Mas aí que tá, né? No centro, né? E aqui eles decidiram por remanejar. Lembrando que o cemitério hoje de Cruz Alta ele está em um perímetro urbano, mas na época, 1865, quando ele é remodelado para cá, aqui seria tipo interior, Cruz Alta estava afastada, né? Então acabou se tornando essa coisa, né? Hoje ele está dentro de um perímetro urbano. Em volta do cemitério aqui nós temos bairros, né? Sim, tanto que eu acho até bom nós falar que nós fomos lá no outro cemitério também, né? Que nós ia gravar lá. Cemitério de Benjaminote. Isso. Aqui, Cruz Alta, tem, pelo que eu conheço, ou até no máximo, de 3 a 4. Cemitérios? De cemitério, mas o principal que nós temos aqui é o municipal. Sim. Tem um que é o da Abigaí, que é Benjaminote, que é específico de lá. Benjaminote é um, a Abigaí é outro. Isso, tem o da Abigaí, tá o Benjaminote, e ainda também tem o Jardim do Sossego, que é o mais novo. E esse aqui, né? Então eu acho que são 4. Claro que deve ter bem mais no interior também, deve ter também, né? Geralmente, que nem em Palmeira tem 2 que são do interior, que são exclusivamente para pessoas do interior. Exato. Agora é interessante que até o Sombra falava aqui, né, de entrar aqui no cemitério e não sentir nada de ruim. Realmente, nós estamos gravando aqui numa parte antiga do cemitério, né, e isso com todo o respeito, não estamos aqui avacalhando com nada, estamos gravando aqui. Obviamente estamos tomando nossa cervejinha, hoje é o nosso programa, e para quem assiste o nosso programa sabe que a gente sempre toma uma cervejinha, mas a gente sempre com muito respeito. Inclusive todas as matérias que a gente produziu aqui sempre foram com muito respeito, sem... com responsabilidade. Obviamente qualquer tipo de lixo que a gente fizer que a gente vai estar levando. Exatamente. Né? Mas fica aqui, inclusive, mandar um grande abraço à administração municipal. E eu sou um cara que conheço esse cemitério há muitos e muitos anos, já vim fazendo matérias aqui.
E mudou muito, melhorou muito. O cemitério hoje, ele é totalmente, ele tem bastante câmeras aqui, então, antigamente não tinha. Ele é um cemitério que tem bastante câmeras, ele é bastante iluminado à noite, e a própria limpeza do cemitério, que hoje está muito boa. Sim, né? Antigamente, para quem é de Cruz Alta sabe do que eu estou falando. Há 20 anos atrás, esse cemitério aqui era um matagal, era uma sujeira, era largado. Hoje o cemitério está bastante cuidado, né? O pessoal tem cuidado, inclusive... O pessoal tem tido bastante consciência em relação aos vasos. Lembrando que a gente está aí no verão, tem dengue, então o pessoal tem virado aí os vasos que estão vazios são virados, ou tem as plantinhas, né? O pessoal tem cuidado bastante. Então é um cemitério que mudou muito, né? Ele acabou mudando. Mas a energia do local, eu, na minha opinião, ainda acho bastante pesada, porque primeiro, né? Vou dar um exemplo aqui para você que está aí, né? O Rodolfo já sabe disso que a gente gravou aqui. Por exemplo, nós temos aqui muito próximo a nós, Procópio Gomes sepultado. Procópio Gomes, porque para quem não sabe, dá nome a inclusive uma rua de Cruz Alta. Procópio Gomes, ele era um militar que foi atocaiado, vamos dizer assim, sofreu uma tocaia com a guarnição dele lá na região de Passo Fundo. E na época, durante a Revolução Federalista, os maragatos mataram ele. E conta a história, Procópio Gomes tinha uma barba muito grande, conta a história que quando, lembrando que a Revolução Federalista era conhecida como a revolta da degola, ou né, justamente porque degolava e fazia a famosa gravata maragata, né, o sangue formava uma gravata, e naquela ocasião, conta a história que Procópio Gomes é pego, emboscado, e quando levam ele para ser degolado, ele mesmo diz: eu mesmo levanto a minha barba para ser degolado, bandido nenhum toca na minha barba. E diz a história que ele levanta a barba e o carrasco degola ele. Está sepultado muito próximo aqui. Então, quer dizer, temos vários nomes da Revolução Federalista, tanto do lado Maragato quanto do lado Pica-Pau, que estão sepultados aqui e que hoje, né, fazem desse cemitério um ponto histórico. Inclusive, volto a falar, estamos na parte histórica. Mas também temos essa parte negativa, né? Como tivemos aí um vilipêndio de cadáver em 99, fim de abril, início de maio de 99, em 2001, um triplo homicídio, né, um homicídio triplamente qualificado da mesma seita satânica. Então, quer dizer, tem uma energia pesada no local, né? Tem. Mas um detalhe também que eu quero adicionar é que aqui na cidade, esse cemitério, ele tem uns túmulos que são homenagem aos soldados da FAB que lutaram na Segunda Guerra Da FEB? Da FEB, no tempo lá da Segunda Guerra lá na Itália. E você vê lá os túmulos também bem pintadinho, bem cuidado. Inclusive... Eu vou dizer que aquela área daqui e aqui, nesse cemitério, é uma das áreas mais tranquilas, mais sossegadas, que tem menos coisa ruim. É interessante isso que o Rodolfo trouxe agora de informação, porque para quem não sabe, a FEB, ela significa Força Expedicionária Brasileira. E a Força Expedicionária Brasileira é um contingente militar brasileiro que luta na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, ali na linha, questão de Monte Castelo e tudo mais, justamente para libertar, né, o povo italiano que vinha sendo dominado aí pelos nazistas. Isso em 1945, abril e maio de 1945, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. E teve muitos cruzaltenses que lutaram pela Força Expedicionária Brasileira. E esse túmulo ao qual o Rodolfo está falando fica aqui atrás de nós, descendo um pouquinho abaixo. Para você que não sabe e quer se orientar, você vai entrar no cemitério pela principal, que dá acesso à capela, você entra, anda acho que uns 30 metros, pega a direita e desce, vai passar inclusive aqui por nós. Você vai descer e logo você vai achar então, no entroncamento de vielas ali, esse túmulo da Força Expedicionária Brasileira, acho que são 4 ou 5 militares que estão enterrados. Então olha que privilégio, a gente está gravando um local onde temos aqui militares da Revolução, lembrando que os corpos, né, as ossadas lá do antigo cemitério foram repatriados para cá. Então nesse cemitério nós temos heróis da Revolução Farroupilha, nós temos heróis da Guerra do Paraguai e nós temos também heróis da Revolução Federalista e heróis da Força Expedicionária Brasileira. Cara, eu não sabia que tinha tanta coisa assim, porque nem sempre todo cruzaltense sabe, porque pra cá a gente cemitério, é morte, a pessoa não liga muito pra isso. Mas tem muita coisa, tem muita história que às vezes a gente deixa passar. Exatamente, falando né? De história. Olha o microfone. Falando de história agora, existe uma personalidade daqui de Cruz Alta que também é enterrado e que é o túmulo mais visitado daqui do cemitério.
O do Santo Armando Cruz. Ah, é verdade. O santo acorrentado. Inclusive, já gravei uma matéria aqui nesse cemitério, você pode pesquisar. É o Santo... É só você pesquisar aí, Fernando Cooper, ou Notícias RS, Santo Acorrentado Cruz Alta. É o Armando Cruz, né? A gente Isso. até fugiu no nome. Esse túmulo fica nessa direção. Para você quiser se orientar, você entra no cemitério, anda, sei lá, 15 passos, pega a direita, logo você vai achar. Hoje não tem mais as correntes em volta. Antigamente tinha o túmulo e as correntes. Hoje não tem mais as correntes, apenas o túmulo. Mas é um túmulo que ele está totalmente rabiscado, com escritas de lápis, de caneta. E é um túmulo de um santo cruzaltense. Não é reconhecido pela Igreja Católica. É um santo popular. Não foi canonizado. Não foi canonizado. Então, assim, ele é conhecido como um santo popular. Mas não é um santo, alguém que foi canonizado pela Igreja Católica. A história conta que ele vem para Cruz Alta. Agora me fugiu a época aí, o ano, né? Você pode assistir na minha matéria. Mas ele vem para Cruz Alta para trabalhar na linha férrea. Dizem que ele teria se apaixonado pela esposa do chefe dele, e aí lá numa briga o chefe descobre, matam ele, enfim, ele morre aqui em Cruz Alta, né? E aí depois ele acaba, enfim, virando uma... Eu não vou contar, não vou dar um spoiler, mas tem a matéria que eu produzi, inclusive lá no túmulo dele. Mas a história diz também, a história verdadeira, que ele morreu, se eu não me engano, agora de febre, de tifo, eu não me lembro agora. Faz tanto tempo que eu gravei essa matéria que eu não me recordo. Mas ele teria morrido de uma doença aqui em Cruz Alta. Ele era carioca, veio pra cá, teria morrido aqui de uma doença, né? Mas são folclores aqui do município, né? Isso. E o legal desse símbolo, desse túmulo, é que as pessoas vão lá no túmulo dele e tanto vão lá para pedir, por exemplo, a Santa Armando Cruz. Alcançar uma graça, né? Por favor, me ajude a passar no Enem. Daí quando na Universidade de Medicina, daí a pessoa passa... Paga uma promessa, alguma coisa, promessa, né? E aí escreve com a caneta, obrigado. Até eu já vi de vez em quando algum papel assim comprovando, e até com algum diploma, coisa assim. Então a pessoa que vai lá é muito bonito. Sempre que é visitado. Exatamente, né? E deixa eu até fazer um registro nosso aqui, ó, para você que tá nos acompanhando em tempo real aqui, ó. Agora sim, esse santo aí, ele é bem interessante porque o que acontece? Ele acaba se tornando uma figura, vamos dizer assim, meio que santificada aqui do nosso município. E se você vir até o cemitério de Cruz Alta, você vai ver que no túmulo dele é cheio de anotações. O pessoal vai lá, escreve, faz um pedido, e às vezes você vai lá, tem cachaça, tem até comida lá, tem presentes, né? O pessoal alcança a graça e vai ali e paga a promessa que fez para ele. Então tem, né? Tem muita coisa que acontece aqui. Nós também temos aqui no cemitério de Cruz Alta, Sombra, a Cruz Mestre. Eu não sou um cara muito estudioso em relação à tal da Cruz Mestre. O que eu sei é que todo cemitério possui uma Cruz Mestre, e quando você vem botar uma vela para um parente, você não sabe onde esse parente está, ou você não sabe onde é que está esse túmulo, você acaba acendendo na Cruz Mestre, né? Mais ou menos assim que funciona. E nem sempre assim, às vezes, tipo... Eu tô em Cruz Alta no momento e o meu parente tá em Juí. Eu não tenho condições de ir lá. Eu vou acendo, vou na Cruz Mestre. Geralmente as pessoas fazem isso. Já acendeu uma vela na Cruz Mestre? Na Cruz Mestre, porque não está próximo do tu? Não, eu já não. Eu sempre fui nos meus... Estão enterrados aqui. Sim, Uns enterrados aqui, outros lá no Jardim do Sossego. A tua mãe, inclusive, tá aqui, né? Não, a mãe tá no Jardim do Sossego. Tá lá no Jardim do Sossego, no outro, porque eu vou meio 2, 3 vezes por ano, eu vou no Jardim do Sossego. Sim. O Jardim do Sossego, pra quem não sabe, é um cemitério muito bonito aqui em Cruz Alta. Ele é aquele estilo americano, que tem só as lápides e tal. Fica no outro lado da cidade, né? Mas, inclusive, é muito legal de ir lá fazer uma visita e tal, ver. Porque é um modelo bem diferente desses que a gente vê com jazigos e tudo mais. E essa questão da Cruz Mestre é bem interessante, porque aqui para baixo nós temos a Cruz Mestre, e a Cruz Mestre, o pessoal aqui de Cruz Alta fala que tem uma energia muito pesada, uma energia muito ruim, e aqui na Cruz Mestre nós temos um enigma muito grande, Rodolfo e Sombra. Alguém de vocês sabe? Não. É muito interessante isso. E lembrando que nós estamos gravando aqui, depois a gente faz umas tomadinhas, e enquanto a gente estiver falando, eu vou botar essas imagens para vocês verem. A Cruz Mestre aqui de Cruz Alta, ela tem uma foto de uma criança.
né? E dizem que ali está sepultada uma criança, outras pessoas dizem que essa criança ela desapareceu em Cruz Alta, e aí como forma de homenagem botaram essa foto na Cruz Mestre de Cruz Alta. É bem interessante. Bom, tem um nome e a data lá, inclusive, vou estar mostrando aqui para vocês, mas eu, Fernando, nunca achei registros verdadeiros que falem sobre justamente essa criança estar sepultada. Então eu não sei quem que é. Quem sabe a gente pesquisa na hora da edição, mas agora de cabeça... De cabeça é difícil achar, né? Porque eu já estive lá e nunca encontrei. Agora aqui nesse cemitério é bem legal, né? Porque aqui nós temos o Barão de São Jacó sepultado, nós temos, eu acho que o Elis Dias está enterrado aqui. Não, Piero Machado tem em Porto Alegre. Nós temos os parentes do Piero Machado. Isso. Nós também temos, inclusive, muitos parentes e antepassados do escritor Érico Veríssimo sepultados aqui, como o próprio Coronel Melo Manso. Coronel Melo Manso, para quem não sabe, quando Cruz Alta foi sitiada pelos Maragatos ou pelos Chimangos, agora não me lembro agora, ele, Coronel Melo Manso, foi o responsável por capturar a Anita Garibaldi. Então, ele, se eu não me engano, ele é bisavô do escritor Érico Veríssimo. Então nós temos aqui, tem o Franklin Veríssimo, tem aquele outro que recebeu a informação de que caiu a República, a monarquia, que nós gravamos, tu até falou agora há pouco. Também, me fugiu o nome dele? Procópio. Não. Que tu falou, o túmulo dele tá aqui mais pra cima. O Armando Arlindo? Não. Agora que eu preciso de informação, o Rodolfo não lembra. Editor, põe aqui no trecho aqui abaixo. Tu falou, aquele que nós gravamos, tem aqui pra cima, tu disse, o irmão, não é Heitor? Fugiu o nome dele agora. Agora a gente não vai lembrar, não. Mas vamos colocar o título aqui embaixo. Então, assim, esse cemitério ele é muito histórico. Então Mas uma pessoa também que a gente não pode esquecer. Margarida Pardelhas. Margarida Pardelhas está sepultada aqui, né? Que dá nome a uma escola centenária do nosso município, que inclusive está em fase de reconstrução, né? Deus ouça que fique pronto esse ano, né? Tomara. Já tá virando lenda, faz mais de 10 anos já. Mas nós temos sepultado, como eu disse, o general Firmino de Paula, que para quem conhece, estuda a história do Rio Grande do Sul, é responsável pela famosa degola do Boi Preto, né? Quando mais de 300 maragatos foram degolados, se eu não estou enganado, no caminho entre Passo Fundo e Cruz Alta. O general Firmino de Paula está enterrado, e o que é interessante do túmulo dele é que ele está sepultado e não tem o nome dele, só tem o nome da esposa. E falam que não botaram o nome dele justamente para que rivais políticos não acabassem saqueando o túmulo dele. Agora antes de eu trazer uma outra informação muito interessante sobre esse cemitério, eu quero que vocês falem um pouco, né? Senão fica só eu aqui conversando. E aí, o que vocês acham sobre esse cemitério? Eu gosto por demais desse cemitério. Tanto pela estética que ele tem aqui, você vê que é bem cuidado tudo, quanto também que aqui, quando que ele foi criado por esse arquiteto francês, não sei se é essa história que tu vai contar, Cooper, mas foi-se criado uns caminhos subterrâneos. Era isso que eu ia contar. Telepatia. Tem uns caminhos que pega todo o cemitério. E o que acontece? Com a chuva de todos os anos, infelizmente é alagado. Isso era uma coisa que eu queria muito ver. Mas nós não vamos conseguir ver. Se fosse possível. Porque o que deve ter de história, de espólio, de coisas originárias do tempo, lá seria muita loucura, muito legal. Quando você vai andando aqui por esse cemitério, tanto pela principal aqui, ou quanto por umas, você vê uns tampões quadrados, assim, com os ganchos, que ali era um dos caminhos, uma das entradas, que daí tem esse acesso. Vai lá, Sombra, faça tuas conclusões aí. Cara, esse negócio do túnel, você tinha me falado, mas eu nunca cheguei a olhar, nunca cheguei a prestar atenção nesses túneis. E você nem vai prestar mesmo. Você olhando assim, você não vê direto. Só que se você for prestando atenção em cada coisinha, daí você, opa, aqui tem um. Então, o que acontece para você que está em casa assistindo, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão dos túneis? Isso é muito legal e, Rodolfo, parabéns por tu ter trazido, porque eu iria trazer justamente essa informação e tu lembrou, né, de quando a gente esteve aqui, quando a gente gravou ano passado a reportagem sobre os 169 anos da Loja Harmonia Cruzaltense de Cruz Alta. Mandar um grande abraço, inclusive, aos nossos irmãos da Loja Harmonia.
do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E o que acontece? Esse cemitério aqui, quando ele foi projetado em 1865, ele foi construído em 1865. Antes desse cemitério ficar pronto, eles contrataram um arquiteto francês, não me lembro se era de Paris ou não, mas era francês, isso eu tenho certeza. E ele veio até aqui e projetou a planta do cemitério. Mas antes de eles começarem a trazer, repatriar, né, a ossada, enfim, o que tinha de pessoas sepultadas lá na Praça da Matriz, ele projetou um monte de túneis aqui nesse cemitério. Só corrigindo, não é que os túneis ligam, Rodolfo, todo o cemitério. Até porque lembrando que quando eles fundaram o cemitério era só essa parte onde a gente está agora, Isso. que é conhecido como a parte antiga do cemitério. A demais parte, que fica mais para baixo, enfim, o próprio cemitério judaico, e para quem não sabe, sim, o cemitério municipal de Cruz Alta tem um cemitério judaico aqui dentro, que fica aqui para baixo, né? Então, quando esse arquiteto ele projeta a planta do cemitério, ele constrói uma quantidade gigantesca de galerias e túneis aqui. E qual a finalidade disso, Fernando? Era ligar alguns jazigos a outros. Por quê? A gente está falando de uma construção de 1865 pós Revolução Farroupilha, e a ideia era, em alguns pontos desses túneis aqui, ser guardados os espólios, né? Os espólios justamente da guerra, né? Ou seja, armamento, até tesouros, dizem, né? Dizem que até tesouros foram guardados aqui. Então, esses túneis, esses ramais de túneis ligavam um jazigo ao outro, era assim que funcionava. Mas o que acontece? No início dos anos de 1900, se eu não estou enganado, em 1914, devido a muita chuva no município, esses túneis acabaram se alagando. E se eu não estou enganado também, por ordem do Firmininho, né, do coronel Firmino de Paula Filho, filho do general Firmino de Paula, esses túneis são lacrados. Então hoje, para quem conhece a entrada desses túneis, assim como eu, inclusive mostrei para o Rodolfo durante a nossa reportagem da Loja Harmonia, esses ramais foram lacrados e hoje, alguns pontos do cemitério você encontra alguns tampões que foram lacrados. Ali eram algumas entradas, lembrando que tinha entradas de túneis de dentro de um jazigo para outro, e um ou outro do lado de fora, mas hoje estão lacrados e muito provavelmente estão completamente inundados de água, né? A gente está falando aqui o cemitério de Cruz Alta, ele fica numa parte bem alta, né? A gente está numa parte realmente bem alta aqui, daqui tu consegue ver vários bairros, né? E com certeza ele está totalmente alagado, né? Mas, como o Rodolfo falou, eu teria uma curiosidade gigantesca de entrar dentro desses locais para ver, porque ali com certeza tem muita história guardada. Muita. Se eu fosse paleontólogo, olha, eu pegaria um aval e pegaria uma marreta para quebrar esses tampões para ir direto já pescar, assim, ó. E entrar dentro e verificar por inteiro. Que são histórias, né? São histórias aí que são guardadas. Agora, Sombra, eu quero te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em cemitério, o que te passa na cabeça? Cara, a única coisa que me passa na cabeça seria um lugar de descanso. Não é aquele cara que tem medo de entrar no cemitério? Não, medo de entrar não. Como eu falei, a gente tem receio de vir certos dias, certas datas. Mas medo não. Eu já sou um cara que não tenho medo de entrar no cemitério, né? A minha esposa, Thaisa, não gosta desse cemitério em especial, ela não gosta. Ela acha um cemitério com uma energia muito pesada. A Thaisa, ela já é mais, eu não vou dizer sensitiva, né? Mas ela já é mais, como é que se diz? Ela observa mais as coisas, sente mais as coisas. Eu não sei o termo correto agora que eu poderia usar, que não é sensitivo, né? Porque sensitivo acabou ficando bem depreciativo. Mas é uma pessoa que consegue sentir a energia do local. A minha esposa tem esse dom, vamos dizer assim. Ela não gosta desse local. Ela realmente não gosta, né? Não gosta daqui, não gosta de vir aqui. Mas eu, Fernando, eu gosto pra caramba desse cemitério. Porque eu sou apaixonado por história, começa por aí. Eu falar isso, porque às vezes é muito histórico, né? Eu sou apaixonado por história e por gostar de história eu gosto desse lugar, né? Eu realmente gosto, olha, eu já devo ter vindo aqui pelo menos umas 100 vezes, né? E na minha adolescência, aquela coisa de rock e tal, a gente via até de madrugada aqui no cemitério de Cruz Alta, né? No tempo que o Cooper era metaleiro gótico. Metaleiro gótico, né? Alguma coisa Pulava os muros daqui pra tomar sangue de boi. Não, isso aí não existia, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vinha aqui, né?
E sempre com muito respeito, obviamente, nunca estragamos nada aqui, mas o local é um local de muita história, né? E eu penso bem isso, Sombra. Eu penso que o cemitério é um local de descanso, né? Onde as pessoas vêm aqui, a gente consegue ver velas, né? Enfim, o pessoal vem aqui realmente pelo seu antepassado. E, ou seja, tem muita história. Agora, Sombra, quando se fala assim em histórias de cemitério, tu lembra de alguma? Bah, agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas aqui tem várias. Eu me lembro. Você lembra de alguma? Eu vou dizer duas que eu me lembro de falando de cemitério. O primeiro que a gente estava falando do arquiteto francês. E lá no maior cemitério de Paris, existe, eu vou dizer assim, o túnel dos ossos. Ah, não, sim. Que é? São meio que túneis e escavações que são forradas as paredes com crânios e ossos dos mortos. E até aí, inclusive, as ramificações lá daqueles túneis são tão grandes ao ponto de há rumores e boatos que pessoas, não vou dizer assim, pessoas que já falecidas, mas mendigos que moram lá por ser muito complexo. Tu diz as catacumbas de Paris. As catacumbas. E até que já ocorreu muita coisa de bizarro lá. Mas essas catacumbas de Paris, que o Douglas tá falando, ela é liberada para visitação. Parte dela. Parte dela. É 10 a 12%. Exato. Só que essas catacumbas você tem que ir com um guia turístico. Tu não pode ir por conta própria por ser muito complexo. Na verdade, tu pode, né? Porque tem bastante canais de youtubers aí que o pessoal vai pra lá, inclusive brasileiros. Até esses dias eu tava assistindo uma matéria bem legal sobre as catacumbas de Paris. O pessoal daqui do Brasil, inclusive, foi até lá, conseguiram, acho que uns amigos russos lá, e eles passaram 7 dias nas catacumbas. Então, eles bem desceram, eles passaram da parte turística, vamos dizer assim, e conseguiram acessar aquelas partes antiguíssimas, onde o pessoal, inclusive, está construindo casas lá dentro, que é as casas dos streamers, né? Onde o pessoal acampa, fica com cozinha, inclusive, tipo, montadinho, assim. Essa eu vou tentar olhar depois. Eu vou mandar um link pra você depois, mas bem legal. Só lembrando que as catacumbas de Paris ficam embaixo de Paris e tem milhões de pessoas sepultadas lá, a maioria, se eu não me engano, da peste negra, se eu não estou enganado, quando teve, né, a pandemia da peste negra. Eu acho que peste negra, na real, era a peste bubônica, né? Sim, se eu não estou enganado, né? Parecendo a peste bubônica. Peste negra porque parece que apareciam manchas negras na pele, né? Ficava tipo assim uns tumores, uns negócios assim de cor mais escura, e o pessoal botou o nome de peste negra, né? Uma coisa desse tipo aí. Cara, como é que tu faz pra tu pegar uns móveis de cima lá de Paris pra levar pras catacumbas? Na verdade, se tu for analisar, tem bastante matérias que tem até carros lá embaixo. Carros abandonados, assim, dentro das catacumbas de Paris, sim. Entrem no Google e botem agora ali, carros abandonados nas catacumbas de Paris. Tem muito, cara, é bizarro, porque tinha muito crime antigamente. Sim. O pessoal roubava, levava pra lá e desmanchava. Eu vi um Ford, acho que é Ford Coupé, desmanchado lá embaixo. Raridade. Um Mercury também desmanchado, então tem bastante, então, né? O pessoal roubava, fazia os crimes e levava pra lá. E levava tudo pra lá, porque lá não tem fiscalização nenhuma. Mas claro que hoje as catacumbas de Paris, tu tem as entradas turísticas com guias, mas tem também acessos pelos metrôs que dão acesso às partes mais proibidas. E nessas partes, antigamente, há mais de 50 anos atrás, tinha entradas grandes, que o pessoal conseguia entrar com carros e tudo mais, né? Hoje não, hoje é fechado. É por isso que tem carros lá embaixo. Sim, então antigamente era aberto. Hoje em dia eles lacraram praticamente tudo, né? Ficou só esse local de acesso público. Exatamente. Então tem muita coisa, né? Agora, Rodolfo, como a gente está no cemitério aqui, eu acho bem legal, e o Rodolfo veio nessa matéria que a gente gravou da Loja Harmonia, né? E essa última matéria a gente gravou aqui, que foi uma matéria onde a gente visitou todos os túmulos. Eu recomendo demais que vocês assistam, né? Porque a matéria, essa reportagem sobre os 169 anos da Loja Harmonia Cruzaltense, a gente gravou aqui mostrando no ano passado, anos de 2025, visitamos aqui, acho que pelo menos uns 9 túmulos, eu acho. Mais. E contamos a história desses irmãos de maçonaria que estão sepultados ali. Nós fizemos um belo trabalho, tanto de filme quanto de história. Trabalho sensacional. Uma aula de história daqui da cidade. E a edição, a gente passou, eu e o Rodolfo aqui uma manhã inteira gravando isso, na verdade 2 dias. A gente veio um dia antes gravar,
e no dia seguinte fazer as tomadas ainda. Isso. Inclusive, eu quero agradecer e dizer parabéns pelo take de início, que é lá abrindo Ah, muito legal, muito legal, muito legal. Inclusive com a trilha sonora da música Cássia Amarela do... Me fugiu o nome dele agora, o cara é irmão de maçonaria, né? Eu acabei esquecendo agora o... Galvão? Que Galvão, né? Pera aí, eu não gosto de cometer gafes aqui, ó. A música A Cássia Amarela é uma música maçônica, né? Vamos dizer assim. A música A Cássia Amarela, ela é do cantor... Fugiu o nome agora aqui, mas calma aí, já vou achar aqui. A Cássia Amarela... Ele aparece tudo bonitinho lá, os túmulos, tem os símbolos. A Cássia Amarela, a música. Eu esqueço às vezes o nome. Luiz Gonzaga, né? A música é simplesmente maravilhosa. Pesquisem aí, você que está em casa, a música Cássia Amarela, Luiz Gonzaga. Mas, agora retomando aqui o raciocínio, Rodolfo, a gente veio fazer essa reportagem aquela vez aqui justamente sobre os 169 anos da Loja Harmonia Cruzaltense aqui em Cruz Alta, e na época a gente gravou em vários túmulos, né, inclusive túmulos históricos, e esses irmãos de maçonaria que eu falo aqui, né, eles foram os fundadores, obviamente, não vou dizer fundadores, né, mas tem o seu nome escrito aí nos alfarrábios da Loja Maçônica Harmonia Cruzaltense. Mas esses irmãos que estão sepultados, como eu falei, o próprio Procópio Gomes é um exemplo disso, né? Eles tiveram muita contribuição com a fundação do município mesmo. São troncos da maçonaria, mas também tiveram muita colaboração com a própria história do município de Cruz Alta. E, Rodolfo, uma matéria bem legal, né? Falando no cunho histórico, o que foi para ti ajudar a produzir ajudar não, né, porque tu produziu junto comigo, como é que foi produzir essa história contando, porque como a gente está falando em cemitério de Cruz Alta hoje, tem toda essa linha do tempo, né? Eu gostei demais, porque a gente revisou a história com carinho, com precisão, fizemos as tomadas. Eu digo que eu coloquei meu grão de areia para ajudar aqui a história da nossa cidade. Que nós aqui no Brasil, nós temos histórias ricas em cada cidade, cada pontinho. E aqui ainda mais Rio Grande do Sul, que é muito difundido. Para turista São Paulo, Nordeste. Mas, cara, aqui no Sul, tanto na parte de litoral quanto para cá, pro interior, temos tanta história riquíssima. Tantos pontos legais e interessantes que dá para levar as pessoas, que dá para compartilhar esse conhecimento, e a gente fez esse belo trabalho. Eu sinto realizado, eu sinto que foi uma missão cumprida. Exatamente, né? Ou seja, para você que está acompanhando, trazer uma história, ela não é fácil, né, Sombra? Quando a gente vai pegar, por exemplo, a gente estava aqui falando a própria questão da maçonaria, né? Tu vai hoje, para quem é maçom, né, para quem está na maçonaria, tu vai pegar e produzir um conteúdo, né, tu tá falando de história, né, porque a maçonaria ela é a instituição mais bem documentada do mundo, né, tudo há documentos, para tudo existe documentos, e aí tu produzir uma matéria histórica, né, falando em maçonaria, não é uma coisa fácil, porque tu vai competir com pessoas que já têm aquela história guardada, e tu vai produzir uma história sobre aquela história, quer dizer, tu vai produzir um conteúdo sobre aquela história. E vir gravar aquela vez, né, foi bem interessante. Hoje a gente falando aqui em questão de cemitério, desmistificando, eu acho que esse vídeo dá para dizer que a gente está desmistificando cemitérios, né, onde as pessoas acham que um cemitério é um local de coisas ruins, passa na frente do cemitério e faz o sinal da cruz. Por isso que eu digo, a gente está tomando aqui uma cervejinha, tomando um energético, a gente está num lugar de descanso, né? Um local como qualquer outro, desmistificando o cemitério. As pessoas, elas têm essa ideia que um cemitério é aquela coisa de energia pesada, ruim. Claro, obviamente, né? Aqui nós tivemos crimes que aconteceram, né? Tivemos isso aqui, então isso não se apaga. Mas um cemitério como um todo, ele não é um local de energia ruim, que tu vai passar na frente e fazer o sinal da cruz, vai se benzer, vai entrar no cemitério pedindo perdão para Deus, não. Aqui dentro nós temos histórias que se concretizaram, histórias de vidas e partidas, né? Então, como é que foi para ti, Rodolfo, esse sentimento de entrar a gravar
né? Porque eu me lembro que, inclusive, no dia que a gente estava gravando, tu encontrou o túmulo da tua avó, tu encontrou o túmulo, tu foi pesquisar túmulos aí de parentes teus, ou seja, tu não tinha visto aquilo ali, né? Nós estava gravando e passamos em frente, eu disse, inclusive, só para fazer um adendo aqui, eu disse, nossa, olha que bonita a foto dessa senhora, era uma foto muito bonita, de uma senhora, até me parecia judia, né? Assim, pelo desenho que ela tava na foto, eu disse, nossa, que senhora bonita, mas não tô falando bonito no sentido conotação sexual, pelo amor de Deus. Estou falando assim. Elegante. Elegante, isso, acho que o termo correto é elegante. Eu disse, nossa, que senhora elegante, né? Uma pessoa bem vestida. Bem vestida, ajeitada ali, né? Ajeitada. Aí o Rodolfo disse, cara, essa é. Acho que era a tua avó, minha né? avó. Eu disse, cara, essa é minha avó. Sério? Sim, aqui em cima, aqui pra cima. Ele disse, cara, essa é minha avó. Aí a gente começou a olhar e o Rodolfo começou a me contar. Guilhermina Ramos de Oliveira. Então, assim, ó, é louco isso, né, cara? É como tu tá num lugar que tem pessoas que já morreram, obviamente, mas que ainda assim tu ouve a história contada pelo local. Porque aqui onde nós estamos é uma parte antiga. Quantas histórias esses túmulos aqui não viram? E eu digo até uma coisa para adicionar. Eu não vou dizer aqui da história, mas eu vou pegar um aspecto geral de quando eu estava fora do país aqui em 2022 para 2023 no início, eu vivi um pouco de tempo na Irlanda, na Europa, e eu convivia com alunos e com alunos que queriam estudar inglês. Então, eu não era, tipo, eu era um dos poucos brasileiros, mas tinha outros latinos, tinha outros europeus, tinha italiano, tinha francês, tinha muitos asiáticos, japoneses, coreanos, chineses. Tudo querendo aprender inglês. Tudo querendo aprender inglês. E eu falava que eu era do Brasil. Eles, não, São Paulo, não. Oxe, ele falou tipo uma cara de desconfiança. Da onde que você é? Apontava daqui, daí. Então é bem interessante isso, né? A gente tá falando aqui em questão de história, né? E eu contava as histórias daqui que acontecia e tudo. Dava pra ver os horários de curiosos e que eles achavam até mais legal essas histórias daqui do que do coisa. Eu me lembro, sempre que eu contava as histórias, eu fazia fiz muita amizade com japoneses lá. E quando você vê que eles estão realmente gostando, eles fazem muito bem caricatura. E cada fatozinho que eu contava daqui, ou daqui do estado, eu ficava tipo, eu mostrei até, eu cheguei a mostrar eles minha casa, como é que era aqui, ruas daqui, eles ficavam impressionados, porque eles tinham lá fora aquela coisa de favela. Essa senhora que eu tava comentando, ela é mãe da tua mãe ou mãe do teu pai? Do meu pai. Ah, mãe do teu pai. Uhum. Essa minha avó foi escritora. E ela, queridos ouvintes, ela de corpo não tá aqui. Ela foi lá no rio que fica perto da Unicruz. Tem um córrego lá, tem um rio que lá, e foi jogada lá as cinzas. Aqui construíram tipo um monumento, aqui tipo mais um túmulo uma homenagem, simbólico. Aham, entendi. Tá. Daí, eu contava os fatos daqui, eu mostrei aqui, porque pros outros países, do pessoal, infelizmente, que eu digo isso, tem aquela cultura de favelização das coisas. Achar que tudo aqui é depreciativo, né? Tudo aqui é favela, que é funk, não. Aqui então, que a gente é do sul, nós estamos aqui no sul. Podem conversando, só vou juntar aqui com a riqueza. Então, Rodolfo, pro telespectador... Microfone! Que tu tá mais ou menos falando o brasileiro não tem que ter vergonha da história do Brasil, porque geralmente a pessoa fala assim, quando falando do japonês, o Japão tem séculos, a China tem séculos de história, e realmente tem, mas nós, como brasileiros, temos a nossa história e não precisamos ficar com vergonha de contá-la. Mais ou menos isso seria isso aí. Eu não vou dizer só isso, mas o que é mais aparente aqui no Brasil e pelas visões é que essa favelização, essa do funk, do samba, do pagode, não. Eu creio que você, tem cada sua realidade. E daí quando você vai e conversa com as outras pessoas que aquele Brasil de favela não é o Brasil que você viveu, é uma rica história, tão interessante para eles, que é uma outra visão, uma alternativa. É igual, vamos dizer assim, você vai visitar a Argentina e você conhece daí só Buenos Aires. E você vai lá e conhece o argentino de Buenos Aires, aquele mesma cultura, mesma coisa. Só que você vai daí na volta, você para um posto de gasolina e começa a conversar com as pessoas. Até com o fretista, e ele, sei lá, ele é de Rosário, ele é de uma região mais do interior, e ele conta mais detalhes. E você fica tipo, eita, essa Argentina eu não conheço. Eles tinham essa mesma sensação comigo, que vinha daqui
com essa nossa caridade. Então, isso que é importante da gente tanto vir para aqui e conhecer, fazer essa revisão histórica, adentrar na história do nosso lugar, para tanto continuarmos a compartilhar esse conhecimento que se perde, e focar, deixar ele vivo e nunca morrer. Exatamente, né? Ou seja, é manter a história a cultura viva, né? Agora, pra gente já encaminhar a nossa reta final, acho que já deu 48 minutos aqui do nosso podcast. Finalizar aqui falando sobre questão de reencarnação, né? A gente está no cemitério, obviamente, né? E como eu disse, é um local, na minha opinião, o cemitério é um portal em que tu muda, né, do que viveu para o que morreu. Isso é fato, né? Obviamente ninguém que está aqui hoje está vivo, né? Tirando nós aqui, o pessoal que está aqui foi sepultado, ou seja, já viveu, já cumpriu o seu propósito e faleceu. Sobre reencarnação, né? Pra gente finalizar aqui, eu sou uma pessoa que acredito muito em reencarnação. Também. As pessoas vão falar assim, mas porque está na Bíblia, ou isso ou aquilo. A própria Bíblia, ela fala que vai chegar um ponto que seremos ressuscitados, né? Seja para responder o juízo final ou não, né? Mas a reencarnação é diferente. A pessoa ela acredita que ela pode voltar à vida, né? Seja como um ser humano, ou até como um animal, enfim, né? E vai de como o cara vai ser reencarnado, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, porque eu não acredito que a gente vá morrer, viver tudo isso, ter toda essa consciência, ter toda essa inteligência e morrer. A gente não é só um monte de carne caminhando, né? E eu ainda acredito que sim, a consciência ela voltará, ou seja, voltaremos a esse local aqui, né? E viveremos outra vida. Eu não acredito naquela reencarnação de que se você foi ruim, você vai voltar para pagar. Isso pra mim é bobagem, né? Pessoa que Deus sadomasoquista seria esse, que te mandaria de volta para pagar um pecado numa vida que você nem sequer lembra. Então eu acredito que quando a pessoa ela reencarna, ela volta com outros objetivos, claro, mas para ter uma vida aí, né, aprender muito mais, evoluir o seu espírito, mas se cumprir propósito. Sombra, tu acredita em reencarnação? Sim, eu ia até comentar isso daí. Seria um lado mais espírita, que o espírita ele acredita em reencarnação. Claro, ele acredita que se tu for uma pessoa boa, viver uma vida boa, tu vai reencarnar com qualidades melhores, vamos dizer assim. E se tu fazer maldade e tudo mais, e daí tu pagaria. Mas eu acho que eu não acredito tanto nisso daí. Mas na reencarnação eu acredito. Rodolfo, tu acredita em reencarnação? Eu vou dizer que sim. Eu digo que nós temos um propósito. E que cada nossa vida tem um propósito. Daí vamos dizer assim, que cada reencarnação que nós temos um propósito. Melhorar, né? De melhorar. Fazer alguém feliz, né? Ser feliz também, obviamente. Feliz, marcar o nosso mundo com uma mudança diferente. Porque, querido ouvinte, não importa você se é novo ou se é antigo. Você para alguém é importante e você nesse mundo, você sempre deixa uma fagulha e um rastro. Então, a nossa reencarnação é sempre para deixar um rastro e melhor. Exatamente. Esse é o foco. Eu acho bem interessante porque a gente está num cemitério aqui e eu acho que quando a gente grava uma matéria num cemitério, e eu sempre pensei isso, pelo menos eu sempre penso isso, é um divisor de águas, né, em todos os sentidos. Para quem não sabe, falando aqui uma história minha rapidamente, no dia 8 de dezembro, hoje é dia 21 de fevereiro. Estamos gravando esse episódio aqui, episódio 3, né? Da segunda temporada. Episódio 3, é o 3, né? Porque o último não rolou muito aí, né? Episódio banido. Episódio banido. Mas esse episódio 3, oficial, então, da segunda temporada do Kisuko Podcast. E estamos gravando, então, hoje, dia 21 de fevereiro, né, de 2026. E no dia 8 de dezembro de 2025, eu sofri um acidente a caminho na ERS 223 entre Cruz Alta e Birubá. Estava eu dirigindo, né, obviamente, e um outro veículo, estava chovendo no momento, um outro veículo invadiu a pista contrária e me acertou de frente, ou seja, uma colisão frontal. Eu estou no jornalismo aí há bastante tempo e já produzi muitas reportagens e eu nunca vi uma colisão frontal que alguém saísse vivo, para falar bem a verdade, né? Pelo menos um sai vivo às vezes, mas 2, 3 morrem, né? Ou um sai vivo e um morre. E eu não me envolvi, fui envolvido, né? Porque esse veículo invadiu a pista contrária e me acertou de frente. Eu ainda gravei um vídeo, né? O mais louco disso é que eu
Eu confesso aqui, né, não estava usando o cinto de segurança naquela viagem, e um pouco antes de acontecer o acidente, isso é muito louco, sabe? Por isso que eu falo, as coisas elas são muito loucas, né? Eu não estava usando o cinto de segurança, e naquele momento eu tive uma impressão que alguém me deu um sinal de luz naquela viagem. E eu pensei, deve ter blitz na estrada, polícia, alguma coisa, ou deu algum acidente, enfim. E quando essa pessoa me deu um sinal de luz, pelo menos eu acabei achando que alguém me deu um sinal de luz, eu na hora botei o cinto, né? Quando o correto, na verdade, é você sair de cinto, né? Não botar cinto no caminho. E aí eu botei o cinto, e acho que deu 5 minutos, o cara invadiu a pista contrária e me acertou de frente, né? E eu saí vivo, né? Saí vivo, assim, uma coisa muito louca. E é impressionante que, como até hoje, quando às vezes eu fecho os olhos, estou deitado na cama, eu me lembro assim, aquele momento em que tinha um veículo na minha frente, né? Esse veículo tirou pro lado e quando de repente veio uma caminhonete e me acertou de frente, né? Parece que aquilo acho que deve ter dado o quê? Poucos milésimos, né? Mas é uma coisa muito louca, parece que deu uns 10 minutos aquilo. E como é engraçado isso, porque são histórias, né? Quanta gente aqui nesse cemitério não morreu numa colisão frontal? A gente sabe disso. Eu conheço aqui, pelo menos, nesse cemitério, mais de 10 pessoas que morreram em uma colisão frontal, né? Inclusive algumas eu fiz reportagens sobre isso. E quantos não morreram no acidente de carro? Então, quer dizer, você está num local, por isso que eu digo, o cemitério não é um local de fazer o sinal da cruz, porque é um local bizarro, tem demônios, essas coisas, o pessoal adora falar essas bobagens, né? Cemitério é um local de descanso, né? Uma virada de chave da vida para a pós-vida e posteriormente uma reencarnação. Quer dizer, são coisas, né, que acontecem. Não, e tô falando do teu acidente e, cara, é toda semana, né, cara? Tem nossas estradas, inúmeros acidentes. E por a maioria dos casos é a pessoa sem o cinto, realmente. Exato. A maioria das mortes hoje no trânsito é a pessoa sem cinto, né? Que nem o teu caso, se tu não tivesse de cinto... certamente tinha morrido. Estaria aqui hoje. Nesse meu caso, para você que não sabia, o outro veículo aquaplanou, né? E acabou invadindo a pista contrária e me acertando, então, frontalmente, né? E eu volto a falar, como jornalista, é muito raro tu ver um acidente de colisão frontal que a pessoa sai viva para contar. Eu saí, para falar a verdade, com uma cicatriz nesse braço, uma cicatriz aqui e enfim, claro, onde estava o cinto eu fiquei tudo roxo, né? Tive que cuidar da coluna, né? Enfim, mas saí caminhando, né? Saí caminhando. Recusei atendimento, inclusive não se faz, né? Mas naquela adrenalina recusei o atendimento dos bombeiros, fiquei no local, né? Mas é uma coisa bizarra, né? E os outros participantes do outro carro? Tinha 3 dentro de uma caminhonete, né? Tinha 3 dentro de uma caminhonete, foram socorridos, mas sobreviveram, graças a Deus, né? Ninguém morreu nem nada. Aí que tá, é uma coisa assim, é um milagre, né? Foi só era eu num carro e 3 em outro, né? E todos saímos bem, né? E você vai falar, mas é que vocês estavam bem devagar. Não, nós estávamos numa velocidade da estrada, 100 km por hora. 180. Tava chovendo, eu tava 90, isso eu tenho certeza, porque eu estava 90 por hora. Mas tu andando a 90, bater em alguém que vem a 90 exatamente, também. 180. Exatamente. Então fica bem rápido. Por isso que, eu falo, o cinto é extremamente importante. A gente sabe. Eu também, às vezes, na cidade, eu geralmente não uso cinto. Mas na estrada, cara... Mas tu anda de moto, Sombra? Não, mas quando eu tô de carro. Bom. Não, eu ia falar, o cara anda de moto, não vai ter mas quando eu tô de moto, realmente, não tô de cinto. Eu posso fazer. Exato. Não, mas tem cinto pra moto. Tem, né? Só que não vai ajudar muito, mas tem, né? Não, ele te ajuda. Ajuda? Ele ajuda porque ele não é só um cinto, ele é um cinto com uma jaqueta. Entendi. Daí quando tu cinto é projetado, ele infla, né? Exatamente, daí... Só que ele é extremamente caro, não é muito viável. Sim. Mas pra gente finalizar aqui, já estamos a 57 minutos, agradecer demais pra você. Hoje aqui um podcast diferente, né? Que suco podcast de uma forma diferente. Lembrando que, obviamente, a gente tá tomando uma cervejinha, a gente sempre faz isso no nosso programa, mas estamos com muito respeito, que ninguém tá avacalhando, ninguém tá incomodando. Estamos pedimos permissão para estar aqui, isso é muito importante deixar claro. Até pela questão de o pessoal aqui da zeladoria nos conhecer. Chegamos aqui, pedimos permissão, a gente pode gravar uma reportagem ali? Pode. Então a gente entrou. Obviamente a gente não precisaria de permissão para gravar em um espaço público, né? Assim, né? Mas pedimos permissão, não gostamos de fazer nada de forma irresponsável, pedimos permissão, estão cientes que estamos aqui.
E foi muito bacana poder vir aqui, Rodolfo Sombra. Eu volto a falar, eu tenho um carinho muito grande por esse cemitério. Gosto muito da parte histórica desse cemitério. Enfim, provavelmente um dia vou estar aqui também, vai saber, né? Ninguém sabe o amanhã. Mas eu acho que é muito bacana a gente vir num local que respira história, tem pessoas históricas sepultadas aqui, e obviamente a gente vinha aqui bater esse papo, falar um pouquinho sobre algumas reportagens que nós gravamos, contar histórias sempre de uma forma muito respeitosa, né, Sombra? Exatamente. O respeito é primordial. Hoje em dia, nessa nova geração, está se perdendo muito. Ou seja, você que quer conhecer o cemitério de Cruz Alta, venha. Né? Tem muita história, mas seja responsável. Tomou ali um refri, tomou um energético, tomou uma cervejinha, né? Aí vai ter sempre aquele politicamente correto. Ai, meu Deus, vocês tomaram uma cerveja no cemitério. Qual que é o problema? Qual é o problema de eu vir tomar uma cerveja no cemitério? Qual o problema? Qual o problema? Ah, mas é um Campo Santo. Ah, é um Campo Santo mesmo? Então por que você que está em casa não vem até aqui muitas vezes virar um potinho d'água que está cheio d'água? Por que você não vem até aqui e ajuda a passar uma vassoura num túmulo? Por que você que está aí falando da cerveja não vem até o cemitério e ajuda a recolher os lixos que ficam aqui, como a gente fez? Né? Até falar que antes de a gente começar a matéria, a gente juntou uns lixos aqui, né? Juntamos umas sujeiras aqui que estava largada, né? Porque o vento leva e recolhe. Então por que você que está julgando a cerveja aí não venha fazer alguma coisa de útil aqui no cemitério, né? Então eu ia falar, beber cerveja e se embriagar é totalmente diferente. Ah, claro, né? Tu vai vir aqui ficar bêbado, né? Ficar loqueando, enchendo o saco. O cara beber uma, duas cervejinhas, o cara não vai ficar embriagado. Não, aí que é o problema. Mas é que sempre tem aquelas pessoas que vão falar, vocês foram tomar uma cerveja no cemitério, como se tomar uma cerveja no cemitério fosse um crime, né? Fosse um crime. E se o falecido gostasse de tomar uma? Seria desrespeito ou seria homenagem? Não, e detalhe, só para deixar claro aqui uma coisa, tem muitos cemitérios no Brasil, como Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, que o pessoal até piquenique faz em cemitério, porque o local é agradável. No próprio jardim. O próprio jardim de sossego, né? Volta e meia eu vejo o pessoal fazendo piquenique, churrasco, fazendo lá. Mas é que a cultura do Brasil é o que, Sombra? É o pessoal vir no cemitério, passar uma vassoura no dia dos finados. Como se aquele que é caro pra você, como se aquele que é importante pra você, só tivesse existido no dia dos finados, né? Dia dos finados eu passo uma vassoura no cemitério. De finados é geralmente uma sexta. Vem numa segunda, numa terça, tal, né? ali limpa e depois vem. Ninguém faz isso. O pessoal adora cagar regra na internet. Eu diria que a melhor cultura para isso é a cultura do México dos Dia de los Muertos. Exato! Onde literalmente as famílias se juntam no lugar do falecido e passam uma tarde lá, fazem piquenique. Eu tenho uma tatuada aqui, ó. Come o pan de muertos, vão lá. Até a cultura do Dia dos Mortos eu tenho tatuado aqui no braço. Põe a música favorita do morto, prepara o prato favorito do morto e passa um tempo lá em família, junto do lugar do falecido. Mas é que no Brasil a pessoa ela só lembra, Rodolfo, do falecido no Dia dos Mortos, pra daí vir aqui no cemitério, passar uma vassoura e tirar uma foto, né? Afinal de contas, se você fizer uma boa ação sem tirar uma foto, aí não é uma boa ação, né? O bom mesmo é tu fazer uma boa ação, tirar uma foto e botar na internet. Aí sim. A pessoa preferiu tirar mais foto do que fazer a boa ação. É tipo aquela pessoa que quando vai pro hospital porque tá com dor de barriga, tira uma foto com o braço assim, uma agulha assim, ai meu Deus, eu tô morrendo, né? Eu tenho que registrar, né? Afinal de contas, eu preciso postar na internet. Então, você que vai nos julgar porque tomamos uma cerveja aqui, tenha muito cuidado. Porque quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem outros dedos apontando de volta pra você. E as considerações finais, Sombra? Cara, não, mas eu acho que, cara, a condição final era isso, de pegar, vir no cemitério com mais frequência, ser respeitoso, trouxe o seu lanche, trouxe a coisa, limpa. Porque, cara, é o mínimo que nós podemos fazer, cara. Não é só, cara, um dia vir. Vem mais vezes, tá? Deu saudade das pessoas queridas, venha, faça visita. Exato. Não custa nada, cara. Eu falei, eu vou 3, 4 vezes por ano visitar minha mãe lá, fico um bom tempo, não fico, fico 2 minutinhos, não. Aproveita. Exato, isso. Ou seja, a memória daquele que é importante, Exato. Né? Rodolfo, as considerações finais. O cemitério, ele é
o lugar mais rico de todos. É verdade. Porque aqui morrem-se tantas ideias, tantas histórias, que é um lugar de sossego para a pessoa morta, e um lugar de relembrar e de reflexão dos vivos. Então, quando bater aquela vontade daquele seu ente querido que foi-se, apareça por aqui para dar um oi, passar um tempo, refletir, relembrar das boas memórias, que aqui vamos desmistificar essa ideia de ruim do cemitério e trazer um lugar de reflexão, de lembranças e de boas memórias do ente que infelizmente não está entre nós. Eu acho que o título desse Kisuko Podcast vai ser Kisuko Podcast, episódio 3, Desmistificando um Cemitério. Eu tirei episódio 4 porque a gente já teve um outro 3. Mas esse não veio, não Volta foi 3.4, pronto. 3.1. Que até eu comentei perguntar, tu que tá no meio da reportagem e anda bastante por Cruz Alta. Já anda bastante pelo cemitério? Não, por Cruz Alta. Sim, sim. Hoje em dia, no dia dos finados, é feito armado barracas aqui na frente? Na verdade, o que eu vejo no dia dos finados, né? O pessoal fala muito em dia dos finados, e eu acho isso uma baita sacanagem. Não sacanagem pela data em si, mas porque a gente vê muito a mídia. A mídia, na verdade, ela é muito grande em cima do dia dos finados. A venda da florzinha, não tá errado, tem que vender mesmo. A venda da florzinha, enfim, não tá errado. Mas o que eu vejo muito? Eu vejo muitas pessoas. Vamos falar em Cruz Alta, né? A gente tá em Cruz Alta, então tem que falar de Cruz Alta. A realidade daqui. Eu vejo muito cruzaltense falando que o cemitério tá sujo, o cemitério tá uma merda, desculpe o palavrão, o cemitério tá mal organizado, o cemitério isso, o cemitério aquilo, o cemitério. Fala um monte de bobagem. Mas nós estamos aqui, vamos ver quanto tempo deu, 1 hora e 5 minutos de Kisuko que nós estamos aqui. Passou alguém por aqui? Não. Agora não passou ninguém. Nós estamos aqui num corredor principal, tá? Não passou nenhuma pessoa. Nem carro de som. Hoje é sábado. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? Que dificilmente alguém vem no domingo. Nós estamos no sábado, estamos finalizando o podcast aqui. Não passou ninguém. Desde que nós chegamos aqui, eu vi uma pessoa que é um dos coveiros, né? Eu não vi ninguém mais aqui. Então o que eu quero dizer? Eu vejo que hoje em dia é muito marketing. Dia dos finados, eu vou cuidar da minha mãezinha, eu vou cuidar do meu paizinho. Cara, tu não precisa pôr no Facebook. A partir do momento que a pessoa bota no Facebook que tá vindo pro cemitério pra limpar o túmulo do paizinho ou da mãezinha, o cara não tá fazendo bosta nenhuma. Ele tá fazendo mídia. As melhores coisas são feitas sem divulgação. Eu vou contar um caso aqui. Eu tive uma grande amiga minha que faleceu em 2004. Uma grande amiga. Uma pessoa que vou me lembrar pro resto da minha vida. Eu tinha 13 anos, ela tinha 12. Né? Então não estou falando de namorada, de nada disso. Amiga de verdade. Né? Ela faleceu em 2004. Ela tinha sido sepultada nesse cemitério aqui pro lado. Né? E alguns anos atrás ela foi remanejada para o cemitério Jardim do Sossego. E fazia muito tempo que eu vinha buscando o túmulo dela, buscando e tal, enfim. Há um tempo atrás, eu e a minha esposa, a Thaisa, estávamos andando lá no Jardim do Sossego e encontramos, no dia dos finados ainda, inclusive, só para deixar claro, no dia dos finados, eu e a minha esposa encontramos o túmulo dela. E o mais engraçado, eu falei que a minha esposa ela é mais sensitiva, naquela noite a minha esposa sonhou que ela, eu não vou falar o nome dela aqui, não. Pedia pra minha esposa, Thaisa, pra mim, Fernando, levar uma flor roxa pra ela. Né? E eu e a Thaisa compramos a flor roxa, nós íamos largar, acho que na Cruz Mestre lá até, encontramos o túmulo. O que eu e minha esposa fizemos? Limpamos o túmulo, tiramos o mato, e olha que engraçado, tinha um monte de flor roxa lá. Eu nunca tinha visto o túmulo dela no Jardim do Sossego. E a minha esposa sonhou com a flor roxa. Nós compramos a flor roxa no Zafari, fomos lá, entregamos a flor roxa, limpamos o túmulo, não tiramos uma foto. Não precisa. Você que, tu me fez a pergunta, eu acho que a pessoa quando ela tem alguém que é caro para ela, que é importante para ela, que teve algum significado, a pessoa vai e faz de coração. É por isso que eu saí de muitas instituições filantrópicas, porque vai dar uma cesta básica, tem que ir lá fazer uma foto do coitado que está recebendo a cesta. Tu vai levar uma flor no cemitério, tu vai cuidar o túmulo lá da tua mãe, do teu pai, do teu tio, enfim, do que for.
tu não precisa tirar uma foto e botar na internet. Não. Porque tu tá fazendo de coração e não por propaganda. Mas hoje em dia, Sombra, o mundo é uma eterna Tu propaganda, quer tirar né? foto? Pode tirar foto, não tô falando que a pessoa não pode. Mas, cara, nem toda foto tu precisa postar. Guarda pra ti, é um momento Exato. especial pra você. Isso. Não especial pras outras pessoas. Tu não precisa mostrar pra ninguém que tá fazendo. Exato. Tira uma foto, guarda na memória. Que é, falar guarda na memória, guarda ali. Porque a nossa memória a gente se esquece. Mas de tu olhando aquela foto, tu vai se lembrar do momento. Exato, ou seja, é o que tu faz no coração, né? coração. Inclusive quero mandar novamente um grande beijo aqui pra minha esposa, porque esse dia em questão desse túmulo, né, é muito engraçado isso, porque como eu volto a falar, né, eu fui colega dessa pessoa, era muito amiga minha mesmo. Eu, Fernando, sou um cara que eu não acredito em amizade entre homem e mulher, não sei que seja tua esposa. Mas é que eu sou um cara velho hoje, né? Eu tô com meus 37 anos, então eu já tenho uma cabeça totalmente diferente. Eu não consigo acreditar em amizade de homem e mulher que não sejam, que não tenham um vínculo amoroso. Não acredito, né? Ah, mas o cara é casado e tem uma amiga. Não, tua amiga é tua mulher, né? Teu amigo é teu marido, essa é a verdade, né? Ah, o cara é casado e tem amigos, me desculpe, né? Então pra mim, amigo é quem dorme na tua cama, né? Afinal de contas, tu dorme com uma pessoa que não te mata durante a madrugada, então ela tem que ser muito amiga tua, tu né? tem que confiar muito na Tem que pessoa. confiar muito na pessoa. E é engraçado porque a minha esposa sempre falava essa questão dela ter uma sensibilidade maior, enfim. E eu era muito amigo dessa menina quando eu era. Lembrando que eu tinha 13, ela tinha 12, então eu tô falando de criança, né? Tenho uma filha de 12 hoje e é uma criança. E fazia muito tempo que eu vinha procurando o túmulo dela lá, não achava realmente, e aí ela tem esse sonho, né? Ela tem o sonho que essa pessoa me pedia uma flor roxa, né? E tal. A gente foi de manhã lá no Zafari, achamos a flor roxa, e lá procurando, achamos o túmulo, né? Achamos o túmulo e inclusive a Thaís ajudou a limpar o túmulo, tirou os matos e tal. A gente acendeu compramos um pacote de velas, acendemos pra ela lá também, demos a flor roxa, e tava cheio de flor roxa, isso que é muito engraçado, né? Coincidência. Coincidência não, eu digo assim, ó, é a espiritualidade existente mesmo, né? É que eu vou falar uma coisa, quem tá enterrado no Jardim Sossego, tu pode olhar, como tu falou, tu foi lá, as pessoas, os familiares que ficaram vivos, eles têm costume de visitar mais. Verdade. Então o pessoal limpa mais. Aqui, como eu falo, já estamos mais de 1 hora gravando e não tem ninguém. E até é engraçado que nós somos numa parte muito antiga, tem um túmulo atrás de mim aqui de cor azul, eu nem sei de quem que é esse túmulo, mas olha que cuidadinho que tá, o pessoal veio e realmente pintou, Sim, né? tá só com os que cai do chão, cai do vento. porque aqui tem um cipreste, né, em cima, exato, tem bastante tem cipreste, sujeira da árvore. mas tá bem cuidadinho, então cuidado. tem túmulos que o pessoal ainda vem, faz a manutenção, mas tem muitos túmulos aqui que a gente vê, que a gente passou antes por um túmulo, que ele é revestido de... Mármore. o próprio túmulo aqui da nossa frente, onde tá embaixo, aqui, onde tá essa câmera aqui, tá totalmente avacalhado, mas nós passamos por um túmulo antes, né? Ele é revestido por mármore, né? E nasceu uma raiz, caiu tudo a mármore e tal. E é um túmulo que ninguém nem sabe quem que é os parentes hoje em dia, né? Bom, vamos finalizar então? Vamos finalizar. Então é isso aí, né? Acho que é isso aí. Foi um episódio bem legal. Foi, cara. Eu me surpreendi pelo episódio. Na verdade, nós tínhamos uma temática, né? Viemos e fizemos teríamos uma temática e não fizemos nada dessa temática. Gravamos, vamos ligar a câmera e vamos conversar. Exatamente, né? Eu acho que dá pra gente finalizar esse episódio, já que estamos no cemitério, citando o nome de uma pessoa muito bacana, né? Que eu acho que passou pela nossa vida, já nos deixou. Eu acho que pode começar o nome de uma pessoa que marcou tua vida também, né? Um parente teu, mas que já se foi. Não necessariamente esteja nesse lugar. Eu vou dizer que a parente que eu mais sinto falta que eu vou falar. Pode ser dois, então. É minha avó que nós só citamos. Dona Norma. Dona Norma. Dona Norma, mãe do meu achamos aí pai, que a gente já falou aqui. Ela foi escritora, cruzaltense também. Ela não falou, ela não escreveu sobre Cruz Alta, só que ela escrevia contos. Ela já foi professora na Embaixada Brasileira de Português. Não, e a foto dela, eu volto a falar aqui. Que mulher elegante. Elegante, né? Mulher que eu falo uma senhora. Avó, volta a falar, estou falando aqui de uma forma respeitosa. Uma pessoa muito elegante, né? muito requentada. Tô falando uma forma de grande conhecimento. Estou falando uma forma respeitosa, pelo amor de Deus, né? Ou seja, é engraçado, né, Rodolfo? Cada vez eu olhei e disse, cara, olha que mulher legal, cara. Tipo, né? Eu jamais não conhecia, ficar do outro lado aqui. Sim. Então, como é legal, né? Eu digo, isso é história. E isso é legal, Rodolfo. Isso é legal, porque eu acredito nisso, né? São as pessoas que já se foram se comunicando com o tipo, olha só,
Olha isso aqui, qual a história dessa pessoa, né? O que essa pessoa contribuiu, o que é isso aqui, né? Então isso é bem legal. Então tu cita o nome da dona Norma. Norma Guilhermina Ramos de Oliveira. Exatamente. Sombra, tu. Bom, eu falo que se muita falta e foi muito importante pra mim foi a minha mãe, o nome é Ana Maria, e meu antigo chefe, que, cara, foi um segundo pai pra mim, me ensinou muita coisa Qual é da o nome vida. dele? Agora até esqueci o nome. O Vitor, Aham. seu Vitor, que era o proprietário da maionese, do lanche da maionese verde, que todo mundo fala, que é a Casa do X. Tá enterrado aqui, Aham. mais lá pro segundo portão. Ah, que legal, né? Inclusive a mãe do Sombra aí, que eu tenho bastante recordação também, porque eu ia na casa do Sombra, ela me chamava de alemão, né? Alemão. Aí sempre vinha me oferecer pão e café e tal, então é uma pessoa realmente fantástica. Inclusive foi com ela que eu aprendi a, quando a gente compra caldo de galinha, a tirar da caixinha e guardar num pote, num vidro. Sim. Né? Eu sempre guardava a caixinha, jogava a caixinha na geladeira e eu me lembro que nós tava lá, ela chegava com o rancho, ela tirava e botava num recipiente. Senão ele... Eu achava bem engraçado aquilo, né? Ele Tipo, fica úmido. Claro, exato. E aí depois que eu fui morar, depois que eu saí da casa da minha mãe, né? Que daí a gente começa a fazer isso também, né? Daí tu viu por que era tão importante. Exato. Aí até hoje a gente guarda em recipiente, né? Eu até mês passado comprei e não guardei. Botou? Ah, não guardou. E por causa da chuva, que deu essa umidade, ficou uma porcaria. Vou ter que comprar outro hoje. Ficou parecendo um chiclete guardado, né? Fica aquele caldo. Exato. E eu, né, aqui, obviamente eu citei agora há pouco aqui essa minha amiga que eu tive, né? Que era a Laura do Cornes Ondonai, foi minha colega aqui em Cruz Alta, na sexta série, sexta 17, no Margarida Pardelhas, né? Que foi uma pessoa muito iluminada que eu conheci, tinha 12 anos, mas eu tinha 13, mas claro, porque eu tinha repetido na sexta série, rodei por 1 ponto em matemática, né? Obrigado, professora Ivânia, me rodou por 1 ano, Mas foi por 1 bom. ponto. Mas eu conheci ela, né? Exatamente, foi Exato. bom. E que era uma grande amiga. Tem males que vem, parabéns. Exato, mas, né, uma pessoa que eu preciso muito citar aqui, que eu acho que é muito importante, foi o meu sogro Valdir Ferraz, né, que foi uma figura que eu conheci, infelizmente por pouco tempo, né, convivi com ele por 2 anos só, né, ali de Birubá, conhecido como tio da Kombi, né, ele era motorista de Kombi, de Kombi escolar, e foi um cara muito legal que eu conheci, e detalhe, ele é pai da minha esposa, a Thaísa. Eu conheci realmente ele, de poder comer um churrasco com ele em 2020, convivi com ele até 2022, quando ele faleceu, infelizmente teve um infarto, e nós estávamos, eu digo assim, para nossa alegria, alegria não vou dizer, mas nós estávamos no momento, então a gente Muito conseguiu, alegre. nós estávamos fazendo uma janta, né, então nós estávamos com ele no último dia, né, mas é um cara que, olha que engraçado, em 2014, que eu morei em Birubá, que eu era professor, inclusive em Birubá, eu pegava carona com ele para ir dar aula. E eu nem sabia que ele um dia ia ser meu sogro, né? Ele dirigiu um ônibus verde lá e tal. Então é uma pessoa que me ensinou bastante. Um cara que era muito quieto, calado, nós achávamos que ele era meio reinento, né? Mas era um cara muito, muito sábio, tinha um coração gigantesco e que com certeza hoje faz muita falta. E se tivesse aí hoje, com certeza, o meu filho, né, o Gustavo, seria o xodó dele também, como minha filha foi. Então fica aí essa menção honrosa ao seu Valdir Ferraz, né? Tu achava que ele era quieto, mas ele era centrado no trabalho. Ele era um cara que a gente tinha como sendo um cara meio xarope, assim, de ser meio muito quieto, meio emburrado, mas não era do jeito dele, né? E era um cara muito profissional e muito inteligente, né? Acima de tudo, era o elo que unia a família. Ele era o elo. Então, esse aqui é bem legal. Pessoal, bom, vamos finalizando aqui, deu 1 hora e 17 minutos, agora são 17 horas e 15 minutos aqui no meu celular, do dia 22 ou 21? 21 de fevereiro de 2026. Um grande abraço a todos. Alô, pessoal. Fiquem com Deus. E agora nós vamos editar o vídeo para vocês conseguirem assistir ainda hoje, neste sábado. Valeu! Tchau, tchau! Ronaldo.